Então, vamos lá. Ele está falando exatamente aqui que o quê? Esse tipo de conteúdo, ele não pode ser utilizado juntamente com as WH questions, que são essas palavrinhas que iniciam perguntas com W ou H, ou WH, tá bom? Como when, what and where. Por quê? Quando eu começo uma pergunta utilizando uma WH question, significa que na resposta eu tenho que dar uma resposta completa. Não pode ser uma resposta reduzida, ou seja, não pode ser uma short answer. Eu tenho que usar uma completed answer, certo? Então eu tenho que escrever uma resposta completa. Quando aparece a WH question, essas palavrinhas aí, ó, when, what, where, how long, todas essas palavrinhas que começam com W ou H, certo? Então, elas não são palavras utilizadas para esse conteúdo da yes or no question. A gente vai utilizar isso daí para outras perguntas que não possuem essas WH questions nela, tá bom? Então, vamos lá. O que é que ele diz mais? Yes or no question are used to check information or ask for confirmation. Então, ele está falando que a gente vai utilizar as yes or no questions tanto para checar informações, verificar essas informações ou perguntar por confirmação de algo dentro dessa informação, tá bom? Tranquilo? Então, vamos passar. Continuando agora aqui para o conteúdo, aqui ele diz, when we answer yes or no question, we do not normally repeat the completed question. Olha só, o que ele está dizendo? Mais uma vez, reforçando, quando a gente utiliza, né, quando nós vamos responder as yes or no questions, a gente não pode normalmente repetir a sentença por completo. A gente não deve repetir, né? Ó, além disso, instead, we use an appropriate auxiliary verb. O mais importante que vocês vão precisar entender agora é saber que nas yes or no question, na hora de responder, o verbo que eu vou utilizar na minha resposta sempre vai ser o verbo auxiliar, nunca o verbo principal. Por exemplo, se eu perguntar assim, do you have a pen? Do you have a pen? Estou perguntando se você tem uma caneta. Na nossa cabeça, em português, a gente imaginaria que eu vou responder, sim, eu tenho. Aí eu vou pensar, o verbo que eu usei na minha resposta em português é o verbo ter, né? Eu tenho. Então, em inglês eu vou botar yes, I have. Estaria completamente errado. Você não vai utilizar o verbo principal para fazer a resposta de uma yes or no question. Você vai usar o verbo auxiliar. Por quê? O verbo auxiliar, ele vem confirmar a ação do verbo principal. Então, o verbo auxiliar está lá exatamente para isso, para confirmar a ação do verbo principal. Então, para a pergunta, do you have a pen? Eu responderia como? Yes, I do, né? Outra coisa importante para perceber é se a pergunta for direta, você precisa trocar o pronome, entenderam? Exatamente com esse exemplo que eu falei aqui. Do you have a pen? Você tem uma caneta? Do you? Você não vai responder yes, you have. Yes, you do. Não, né? De quem é a caneta? Não é minha, não? Então, se a pergunta foi direta para mim, utilizando o pronome you, ele vai ser trocado pelo I, né? Porque a gente vai estar tendo a resposta sua, pessoal. Então, do you have a pen? Yes, I do. E eu vou concordar esse do, esse verbo auxiliar, com o meu verbo auxiliar, que já tem na pergunta. O verbo auxiliar sempre vai estar já presente na pergunta, como está dizendo aqui, no finalzinho aqui desse texto. Ó. This auxiliar is usually present in the question. Ó, geralmente, esse auxiliar ele já está presente na pergunta, salvo os casos onde ele fica implícito, que não é o nosso caso, porque aí não seria formal, tá bom? Não é o caso que a gente precisa aprender nesse momento. Então, vamos tentar entender as yes or no question, basicamente partindo do primeiro ponto, que é o verbo to be. Né? Nós temos perguntas com o verbo to be e temos pergunta com qualquer outro verbo que não seja o verbo to be. A gente já aprendeu isso no present simple tense, que a gente usa o verbo auxiliar, né, para poder iniciar a pergunta. Lembrando que toda pergunta em inglês, necessariamente ela começa com um verbo, tá bom? Então, com o verbo to be, olha só esse exemplo aqui, ó. Is she Mary Collins? Está perguntando se ela é a Mary Collins. A pergunta aqui, olha só, está em vermelho em destaque o verbo to be. Onde eu tenho o verbo to be,
eu vou apenas concordar com ele, certo? Ó, tá perguntando se ela é a Mary Collins. Sim, ela, olha aqui, ó. Sim, ela é. Sim, ela é. Não, ela não é. No, she is not. Aí agora tem uma outra dica para vocês que vocês vão ver um pouquinho já no outro slide, é que você pode sim colocar separado o verbo to be e o not quando for fazer a forma negativa, mas o ideal é que apareça, e geralmente já aparece abreviado nas short answers, porque elas já são utilizadas para encurtar a resposta, então é encurtada e contraída também para poder ser assim mais curta ainda, tá bom? No, she isn't, no, they are not, né? Como nós temos aqui na segunda frase, né? Are they from France? Yes, they are. Eles são da França, né? Sim, eles são. Não, eles não são, certo? É importante saber que é esse que a gente vai estar fazendo aqui a relação, é do verbo que já está na minha pergunta, certo? Então, basicamente, você vai fazer uma short answer e vai precisar entender quem é o verbo que vai ser utilizado. Pessoal, não tem muito segredo, é o primeiro verbo. Se for o verbo to be, é o verbo to be que vai estar aí no começo, não é? Então, é o verbo to be. Se for outro verbo, quem vai estar começando a frase vai ser o verbo auxiliar. Então, é o verbo auxiliar que vai estar aí no primeiro lugar da minha sentença. Então, é ele que vai ser utilizado. Então, é só ficar atento a isso, que você não vai ter problema nenhum com esse conteúdo. Ele sempre será muito simples. Inclusive, eu vou colocar aqui outras estruturas que a gente ainda não vai estar vendo nem no primeiro ano, mas vocês saberão fazer uma short answer com toda certeza, porque você é aluno da JMF, você é o melhor aluno do mundo, você vai aprender isso aqui facilmente. Vamos lá. Então, tem aqui agora outros verbos, e olha só, meu verbo principal aqui é live. Ó, do you live in Chicago? Ó, do you live? Eu tenho o verbo live, esse é o verbo principal. Mas vejam que na hora de fazer a concordância da short answer, eu vou ter que utilizar quem? O verbo auxiliar. Olha aqui, ó. O do, ó. Eu já deixei em vermelho, ó, o verbo auxiliar é com ele que eu devo concordar. Porque ele é quem está confirmando a ação de morar. A ação do verbo principal é confirmado pelo verbo auxiliar. Por isso que, na hora de fazer a nossa resposta, você precisa concordar só com o verbo auxiliar. Já quer dizer, eu não preciso dizer yes, I live in Chicago. Não preciso dizer tudo isso. Nesse caso, eu falaria esse tipo de resposta completa se tivesse uma WH question, where do you live, né? Onde você mora? Aí eu teria que responder completamente e usaria o verbo principal para dar ênfase onde eu moro, né? Então, não é o nosso caso. A gente precisa apenas concordar com o verbo auxiliar. Olha só que fácil, né? Então, na forma afirmativa, eu uso o auxiliar da forma do. Na forma negativa, eu vou usar o do mais o not, ou abreviando para don't, certo? Mais uma vez, lembrando aqui que pode ser geralmente contraída ou não precisa, você pode fazer de forma separada, no, I do not, certo? Mas sempre é importante lembrar que você vai dizer o yes e vai confirmar, o no e vai negar, certo? No, I don't, tá bom? No outro exemplo, a gente tem aqui, para a terceira pessoa do singular, né? He, she, it, o uso do auxiliar no formato das. Então, se o meu sujeito é she, eu vou usar das, tá bom? O das, ele já está aqui confirmando o verbo speak, né? Então, na hora de fazer a resposta curta, eu vou confirmar com o das. Eu vou usar o meu auxiliar, que é o verbo auxiliar das, que vai confirmar exatamente o verbo speak. Yes, she does. Does she speak English? Ela fala inglês? Yes, she does. Sim, ela fala. Olha só, apesar de eu utilizar o verbo auxiliar na minha frase, ele vem fazer o quê? Confirmar o verbo principal. Então, na hora de traduzir, eu vou traduzir com o verbo principal. Quando eu digo yes, she does, sim, ela fala. O does vai significar quem? O speak, certo? Então, ele está confirmando a ação de falar, tá bom? Então, no, she doesn't. Aqui eu estou dizendo que não, ela não fala, tá bom? Então, utilizando o verbo auxiliar, eu acho que esse conteúdo é bem simples, bem fácil. Se você já pegou a manha desse conteúdo, como é que ele é utilizado para fazer as respostas curtas para as yes or no questions, vamos ver agora com outros tipos de conteúdo, né? Como é que ele ficaria, tá bom?
Olha só, utilizando como present continuous tense, vejam só. O present continuous, né, a gente sabe que a gente tem um verbo to be, tem um verbo principal no gerúndio, não é assim? Mas olha só, na hora de confirmar, o que que acontece? Eu só preciso de quem? Do verbo to be. Eu só preciso do verbo to be. Vejam que esse exemplo aqui é exatamente aqui, ó, a pergunta direta, o sujeito you, ó. Are you coming with us? Você está vindo com a gente? Né? Are you coming with us? Então, eu tenho aqui o you, é uma pergunta direta, então eu respondo com I, porque sou eu, tá? A pergunta é para mim. Ó, yes, I am. Olha só, professor, não era só botar o verbo que tem lá? Só que aqui a gente tem um problema, né? Aqui é are, por que é are aqui? Porque o sujeito é you. Quando eu troquei o sujeito para I, eu tenho que mudar o verbo to be também para concordar, que é o am. Yes, I am. Eu estou, né? Então, eu tenho que também trocar o verbo to be. Só essa troca quando é o verbo to be, quando a pergunta ela é direta, certo? Com outros verbos a gente não vai ter esse problema, vai só utilizar exatamente o verbo auxiliar do jeito que eles estiverem lá, tá bom? Então, é importante que vocês vejam isso. Com o verbo to be, se a pergunta for direta, você precisa ter essa atençãozinha aqui que eu vou trocar de you para I. E se eu troquei o sujeito, na hora de fazer o verbo to be, que eu tenho que colocar aqui para concordar, eu preciso concordar com o meu sujeito da minha short answer, ok? Então, muito cuidado com isso daqui, só é esse aqui, a casquinha de banana desse conteúdo, né? Então, a próxima, ó, is it raining? Ó, yes, it is. Eu concordo com o verbo to be, né? Eu não vou concordar nunca com o verbo principal. Ele pode estar no gerúndio, pode estar como for. Vou estar concordando com o verbo que está sendo utilizado como auxiliar. Is it snowing? No, it isn't, né? Pode ser abreviado ou não. No past simple, a gente vai usar como auxiliar o did, certo? Então é bem simples. Eu vou usar o didn't para negação e o did quando for confirmação. Independente de quem seja o sujeito, eu vou estar sempre concordando com o auxiliar que começou a frase, que é o did. Olha só, não tem para onde correr, eu vou usar o próprio auxiliar da minha frase, que ele confirma o verbo principal, tá bom? Olha só, a estrutura do Present Perfect Tense, né? A estrutura mais utilizada do inglês, vocês vão estar vendo esse conteúdo aqui lá no segundo ano, certo? Ele é um conteúdo excelente para ser trabalhado. Aí a gente tem aqui a estrutura do Present Perfect. A gente tem aqui o verbo have e temos o verbo receive. O verbo have, no Present Perfect, ele é utilizado como verbo auxiliar, mas aqui ele tem um peso tão forte quanto o do verbo to be, porque ele se torna autônomo nos tempos perfeitos, perdão. Então, se eu tenho o have como verbo auxiliar, adivinha com quem eu devo concordar? Com o verbo auxiliar, porque o verbo auxiliar sempre está confirmando o verbo principal. Então, nesse caso aqui é o verbo ter, certo? Agora, ó, a gente tem o verbo ter e nós temos a flexão do verbo ter para a terceira pessoa do singular, que é o has. Para a terceira pessoa eu uso have. Ó, have ou has. Terceira pessoa, he, she, it, eu uso has. Para os demais eu uso have. Então, só ter esse cuidado de ver também quem é o verbo que está sendo utilizado, tá bom? Para poder utilizar também na short answer. Futuro simples, olha só. O futuro simples, ele é utilizado como verbo to be no futuro. Temos aqui o will, mas o will também é um verbo modal. Inclusive, vou já falar sobre verbos modais, tá bom? Então, com quem eu vou ter que concordar? É com will ou com come? É com will ou com help? Vai ser sempre com o will, que é o verbo auxiliar, tá bom? Então, você só precisa se preocupar em identificar quem é o verbo auxiliar e fazer, né, aí essa concordância, né, com o seu verbo auxiliar, tá bom? Agora vamos lá para os verbos modais, né? O que é um verbo modal? O verbo modal do inglês é o mesmo que em português vocês conhecem por verbos anômalos ou defectivos. São verbos que não possuem conjugação regular. Se eles não possuem conjugação regular, ele sempre vem acompanhado de um outro verbo e esse outro verbo também não irá ser conjugado, tá bom? Então, basicamente, essa é a primeira explicação sobre verbos modais, porque vocês vão ter uma parte para estudar da sua grade curricular só sobre os verbos modais. Então, vamos lá. Aí aqui eu tenho uma frase que é no IDENS, olha só, mas você já aprendeu que
você precisa olhar para quem? Para o verbo auxiliar. O verbo auxiliar é o modal. Então, como é que ficaria aqui? Yes, we can. Tá bom? Fácil assim. Você tem que concordar com o can. No, we. Aí os verbos modais têm uma peculiaridade que eles, a maioria deles, tem sua própria negação. Não utiliza nenhum outro tipo de artifício ou verbo auxiliar. Certo? Então, o can, você pode usar, tem 3 formas diferentes o can de fazer a negação. Você pode usar o can not separado, o cannot junto, o can com 2 N's, viu? Cannot, com 2 N's, cannot junto. Ou você pode fazer a forma abreviada, que é o can't, certo? O can, apóstrofo T, can't, que é a forma abreviada do verbo modal can, tá bom? Muito fácil esse conteúdo, né, pessoal? Espero que tenha sido claro, que vocês tenham gostado. É um conteúdo super fácil. So that's all for today, folks. Bye bye. See you next class.